Celebrações em Sderot e na Cisjordânia pela libertação de mais reféns israelitas e prisioneiros palestinianos. Chefe da diplomacia da União Europeia nega que haja fadiga dos membros da NATO sobre apoio militar à Ucrânia. Comissão Europeia promove em Bruxelas aliança global contra o tráfico de migrantes. Centenas de palestinianos juntaram-se nas ruas de Ramallah na noite de terça-feira para receberem 30 prisioneiros palestinianos libertados por Israel na última troca com reféns israelitas. Este foi o quinto dia da trégua temporária entre Israel e o Hamas, depois de ter sido acordada uma prorrogação de 48 horas. As brigadas Al-Qassam, braço armado do Hamas, publicaram um vídeo mostrando multidões em Rafah à espera das carrinhas à chegada ao ponto de encontro, onde os militantes entregaram 12 reféns à Cruz Vermelha. Em Sderot houve aplausos e grandes celebrações entre os israelitas, reunidos para a chegada dos reféns libertados. O Hamas e outros militantes ainda mantêm cerca de 160 reféns dos 240 capturados no ataque de 7 de outubro no sul de Israel. Um porta-voz do governo israelita diz que Israel estará aberto a mais 5 dias de trégua sob o atual acordo de troca de reféns e prisioneiros. O Programa Alimentar Mundial aproveita a pausa para fornecer alimentos desesperadamente necessários a mais de 120 mil pessoas em Gaza, mas reitera que os fornecimentos são insuficientes para fazer face ao nível de fome. Hundreds of thousands that are facing an immediate risk of starvation. WFP hopes for the extension of this pause, which offered a window of relief that could pave the way for a longer-term calm. Safe and impeded humanitarian access cannot stop now. Embora pareça haver vontade de prolongar a trégua, que deverá terminar após mais uma troca de prisioneiros na noite desta quarta-feira, o primeiro-ministro israelita diz que a guerra será retomada até à destruição do Hamas. Declarações do secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, sobre a guerra na Ucrânia geraram um debate entre analistas sobre se estará em curso a discussão sobre rever o apoio ocidental. Antes de uma reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da Aliança em Bruxelas, Stoltenberg realçou que a Ucrânia já recuperou metade do território que a Rússia tinha ocupado desde fevereiro de 2022. I was left wondering, why did he say that Ukraine had already recaptured 50% of its territory? And I was thinking to myself, well, is this a sign that maybe NATO is thinking about the future of Ukraine? Apesar de todas as garantias oficiais de apoio contínuo à Ucrânia, haverá membros da NATO desiludidos com o resultado da contraofensiva da Ucrânia. Outros líderes estarão a focar a atenção na guerra entre Israel e o Hamas. Cada vez se fala mais de uma certa fadiga sobre o impasse nesta guerra. Alguns analistas consideram plausível que aumentem os esforços para convencer a Ucrânia a iniciar negociações com a Rússia. Depois do encontro bilateral no final da reunião da NATO, o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, e o da Ucrânia, Dmytro Kuleba, negaram que seja esse o cenário. I don't see any sign of members having what you call fatigue. Everybody is concerned. Everybody recognizes the successes of the Ukrainians, and I am sure that member states will continue supporting Ukraine because it's an existential issue for us. We cannot afford to get tired. Por seu lado, o presidente russo Vladimir Putin também parece não ter pressa para iniciar negociações. Os analistas consideram que seria muito difícil para o presidente ucraniano aceitar perder soberania territorial. Volodymyr Zelensky exige que o país tenha as mesmas fronteiras que existiam antes do ataque de 2014 à Crimeia. I think some European countries would accept the exchange of land for peace. But this is very complicated, highly political, highly emotional. But President Zelensky himself would be the
person who would have to make this decision, but it's a kind of treacherous decision as well. Estados Unidos e União Europeia estão a tentar ultrapassar os obstáculos logísticos e orçamentais para manter a ajuda militar à Ucrânia e mantêm a promessa de integrar o país na NATO após a guerra. A Finlândia vai fechar a última fronteira terrestre que mantém com a Rússia, depois de ter encerrado este mês 7 das 8 fronteiras com o país. A decisão foi agora anunciada pelo primeiro-ministro Petteri Orpo, que acusa Moscou de estar a criar uma crise migratória como retaliação pela entrada da Finlândia na NATO. Orpo culpa Moscou pela chegada maciça de migrantes do Médio Oriente e de África através das fronteiras com a Rússia. Diz que a Rússia os está a empurrar para a fronteira como provocação a Helsínquia. Só este mês, mais de 900 migrantes passaram pela fronteira. A última passagem será encerrada a 13 de dezembro. Um bloqueio por parte de camionistas polacos de um dos postos fronteiriços mais importantes entre a Polónia e a Ucrânia está a causar grandes perdas e a provocar filas intermináveis, sendo que se acumulam já cerca de 2.700 caminhões, com os condutores a enfrentarem a fome e o frio. 2 camionistas ucranianos já morreram nas filas. Ситуація важка. Процедура, яка раніше займала 10-15 годин, зараз займає тиждень. Тобто оцінити це теж нелегко, тому що умови нелюдські. O bloqueio está a comprometer o esforço de guerra da Ucrânia com a Rússia e a atrasar a chegada de ajuda humanitária. Os camionistas polacos decidiram começar o bloqueio porque veem nos colegas ucranianos uma ameaça ao seu negócio e sentem que a União Europeia os está a deixar para trás. Resolver o problema na origem e deixar de apenas reagir é o objetivo de uma aliança global contra o tráfico de migrantes promovida esta terça-feira pela Comissão Europeia numa conferência internacional em Bruxelas. Ursula von der Leyen esteve em setembro em Lampedusa e não tem dúvidas. We also need a global alliance with a common governance and shared goals. It should be global not only in geographical sense, but also in its scope, by focusing on prevention, on response, and on legal alternatives to the deadly smuggling routes. And this is the spirit that has driven us in organizing this conference. A conferência ocorre dias depois da junta militar, agora no poder no Niger, ter revertido legislação apoiada pela União Europeia que criminalizava o tráfico de migrantes no país. A decisão da junta é vista como uma resposta à oposição europeia à mudança de poder e aos pedidos para a reposição do presidente deposto em julho. Estão já sãos e salvos os 41 trabalhadores que estavam presos num túnel na Índia há mais de 2 semanas, segundo confirmou o governo de Nova Delhi. A viragem decisiva no salvamento do grupo de homens aconteceu com a abertura de um túnel vertical até ao local onde os trabalhadores estavam presos. We are near a breakthrough. अभी हम 58 मीटर पे हैं. पाइप पीछे से पुश होता गया है with the help of the auger machine, the pressure of the auger machine, and we are hoping another 2 मीटर तकरीबन लगेगा और अंदर पुश जब होगा तब we could say that आर पार हो गए हैं. A Índia estava a suster a respiração pelo destino dos 41 homens que ficaram presos no dia 12 de novembro, quando uma porção do túnel de 4,5 km que estavam a construir se desmoronou a cerca de 200 metros da entrada. O presidente da próxima conferência COP28 no Dubai, Sultan Al Jaber, está no centro de alegações que sugerem que os Emirados Árabes Unidos planeavam utilizar as reuniões sobre o clima no âmbito da Cimeira Mundial para promover acordos para as suas próprias empresas nacionais de petróleo e gás. O Sultan Al Jaber já é alvo de controvérsia por liderar a COP28 e ser presidente da gigante petrolífera estatal dos Emirados Árabes Unidos, ADNOC. De acordo com os documentos que vieram ao público, a sua equipa estaria a preparar reuniões com pelo menos 27 governos estrangeiros antes da cimeira COP28, que começa no dia 30 de novembro.
Os documentos que vieram a público incluíam pontos de discussão, nomeadamente sobre gás natural liquefeito em Moçambique, Canadá e Austrália. Estas notícias que têm vindo a público fazem aumentar a preocupação de muitos participantes na conferência. It's very worrying because perceptions matter, and there was already a perception that the presidency was a bit compromised, and this may make the situation even more difficult. We have no time for a bad COP. We have to have as much progress at this COP as possible because we're running out of time. O secretário-geral da ONU, António Guterres, enfatizou a urgência desta conferência. Leaders must act to limit global temperature rise to 1.5 degrees, protect people from climate chaos and end the fossil fuel age. A equipa da COP do Dubai rejeitou qualquer conflito de interesses e diz que Sultan Al-Jaber está singularmente focado na COP e na obtenção de resultados climáticos ambiciosos e transformacionais. É um roubo, no mínimo, insólito e até caricato, mas o produto do crime não deixa de ser valioso e, sobretudo, saboroso. 296 presuntos ibéricos e 448 paios, tudo num valor de 200 mil euros, roubados no norte da Andaluzia. Os larápios foram apanhados em flagrante e detidos pela Guardia Civil, que noutra operação, desta vez mais tradicional, em Valência, apreendeu 600 quilos de cocaína e deteve 8 pessoas.